aí, meu povo, vamos descobrir a história? Vamos comentando, vamos curtindo, vamos se inscrevendo e ativando o sininho de notificação que vem coisa boa aí pra gente. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre esse início da Idade Moderna, sobre esse renascimento cultural que a Europa viveu, sobre essa reinvenção da arte e todas essas transformações na dimensão cultural da sociedade europeia lá por volta do século XV e do século XVI. Bom, antes de mais nada, é bom a gente periodizar na nossa cabeça quando começou a Idade Moderna e quando terminou a Idade Moderna. A Idade Moderna ela começou em 1453, com a queda de Constantinopla, e teve seu fim com a Revolução Francesa, ou seja, em 1789, finalzinho do século XVIII. Tendo isso na cabeça, a gente pode adentrar no conteúdo propriamente dito. Bom, como a gente sacava nos outros vídeos que tem sobre a Idade Média, o mundo, a sociedade, a cultura, a arte, ela era teocêntrica, ou seja, a religião, Deus estava no centro de tudo. Na vida das pessoas, na cultura, na arte, na economia, na política, em tudo. Com o início da Idade Moderna, vai haver uma ruptura na mentalidade religiosa. Ou seja, o monopólio intelectual da igreja vai ser rompido, vai se desfigurar. E o antropocentrismo ele vai se sobrepor aos poucos ao teocentrismo. O que é o antropocentrismo, professor Aldo? O antropocentrismo nada mais é do que o homem no centro do pensamento. Ou seja, quando o antropocentrismo entra em cena, a racionalidade ela vem junto. O que é racionalidade? É o pensamento racional, o pensamento teórico, metodológico, experimental, empírico. E isso vai desencadear uma série de modificações, tanto no campo da ciência, como teorias revolucionárias como o heliocentrismo, tanto no campo da arte. Que o homem, a figura humana, o corpo humano, ele vai figurar mais, seja em literatura, seja em quadros, em pinturas. Bem, no que diz respeito ao contexto social, a gente vê o quê? Que no finalzinho da Idade Média, lá no século XIII, as cidades começaram a surgir novamente na medida em que as feiras, que estavam em pontos de convergência em diversos castelos feudais, elas se tornaram cada vez maiores, mais fortes. Então, os indivíduos que controlavam essas feiras, esses burgos, chamados de burgueses, eles vão começar a ganhar poder econômico e vão querer adentrar um poder social e político. Na medida em que eles vão buscar esse poder social e político, eles vão se aliar com os reis que apresentavam um papel figurativo na Idade Média. Então essa aliança de burgueses e nobres, no caso o rei, vai explodir com o absolutismo, ou seja, a monarquia absolutista do século XV. Isso é extremamente importante para a ideia de renascimento, para a ideia de nascimento da Idade Moderna. Como o próprio termo diz, renascimento, ou seja, eu estou trazendo algo que já existiu. E o que seria isso que existiu? O que veio antes da Idade Média? Veio a antiguidade clássica. Veio o esplendor de Roma, o esplendor grego. Então, os intelectuais, os artistas, essa racionalidade da Idade Moderna ela vai resgatar teóricos e pensadores da antiguidade clássica, como Platão, Sócrates, entre outros. Então, nas pinturas, aquele detalhismo, aquele perfeccionismo clássico, do classicismo, vai voltar à tona. Ou seja, nas pinturas, o detalhe, a riqueza de detalhes do corpo humano vai se tornar cada vez mais latente. Tem um quadro, Michelangelo, em que ele vai pôr Deus e o homem tocando-se os dedos. Nesse quadro, a ideia é o quê? É mostrar que na Idade Moderna o homem vai ocupar um papel tão importante quanto Deus. Na figura do quadro, metade do quadro é uma representação divina e a outra metade é uma representação terrena. Então a figura humana ela também vai galgar, vai caminhar, vai buscar seu espaço dentro da arte. Outra pintura muito importante, agora de Tiziano, é Amor Profano, Amor Sacro, Amor Profano, se eu não me engano é esse o nome. Nesse quadro vai existir, vocês vão ver aqui nas imagens, de um lado uma mulher, uma musa, no caso vestida, bem vestida, e do outro lado uma musa, uma mulher, apenas com trapos que cobrem suas partes íntimas. Então, essa dicotomia do profano, do sagrado, do puro, do impuro, do terreno, do mundano,
do espiritual, da salvação, vai estar constantemente dentro da arte renascentista. Então essa dicotomia, esse conflito, essa identidade que está se formando de liberdade do homem, ou seja, desse hedonismo. O que é o hedonismo? É você apreciar os prazeres da vida, apreciar os prazeres que os seus sentidos podem oferecer, um paladar, ou seja, uma comida boa, um olfato, ou seja, um aroma bom, um perfume bom, ou os prazeres carnais propriamente dito, como o sexo, que no casamento, na Idade Média, ele é reprimido e aos poucos ele vai ter liberdade. Então o homem vai figurar cada vez mais dentro do imaginário das pessoas. Leonardo da Vinci, que é um dos intelectuais mais famosos da Idade Renascentista, da Idade Moderna, do movimento renascentista, ele vai fazer, por exemplo, em suas anotações, lá para 1490, em muitas anotações dele vai ter uma figura que muitos de vocês conhecem, que é o homem vitruviano. Nisso, ele vai expor todo o estudo que ele teve o cuidado da anatomia humana. Então, em diversos relatos, em diversas anotações dele sobre o estudo da anatomia humana, ele vai figurar com essa imagem do homem vitruviano. Então, é uma imagem que vai marcar porque ela vai pôr o homem no centro. É o homem em sua completude, em sua individualidade. E isso vai ser cada vez mais marcante dentro da cultura. Outro aspecto importante da Vinci é o quadro Mona Lisa, o Gioconda, como é conhecido em algumas regiões da Itália. Nesse quadro, é possível, hoje em dia, com os estudos avançados, entender a psicologia feminina apenas pelo estudo, pela observação do quadro da Mona Lisa. Por quê? Porque a Mona Lisa, da Vinci, utilizou uma técnica tão inovadora, tão genial, que é o de pintura viva. Se você olhar o quadro da Mona Lisa, em todas as direções possíveis, você vai ver que os olhos dela acompanham você. Então esse enriquecimento técnico vai engendrar um redimensionamento na cultura, na vida cotidiana das pessoas, muito importante. E para fechar, a gente tem que entender que esse movimento renascentista ele estava associado com o crescimento da burguesia. Afinal, muitos artistas eram financiados por mecenas, ou seja, nobres que financiavam, ou burgueses que financiavam esses artistas em busca de representações. Mas por que houve esse financiamento? Porque as pessoas tinham essa liberdade de contratar um artista, que antes os artistas eram exclusivos para as igrejas. Porque o capitalismo estava surgindo, o capitalismo ele deu a oportunidade para outros indivíduos assumirem um papel de destaque na sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse assunto é um pedacinho do Renascimento, que é outro pedacinho da imensidão que é a Idade Moderna. E tamo junto, vamos descobrir história e semana que vem tem mais. Valeu!